Conversamos agora com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que nos acolhe gentilmente em sua casa aqui no Rio de Janeiro. Presidente, muito obrigado pela acolhida. Eu iniciei perguntando, o senhor foi eleito no domingo, 4 dias depois, o que mudou na sua rotina? A responsabilidade, obviamente, se fez presente o tempo todo e muito mais agora. Minha casa aqui virou um local de receber as mais variadas personalidades, com os mais variados interesses, né? Então, está de 8 da manhã às 8 da noite, mas sabia que isso aconteceria com a possível eleição. Do mais, continua mesmo o sentimento, o respeito à pátria e a vontade de realmente botar o Brasil no lugar que ele merece no cenário mundial. O senhor está vivendo um momento de transição agora e preparando o caminho para poder assumir a presidência no dia 1º de janeiro. Como é que tem sido essa relação com o governo de Michel Temer nesse momento, nesse início? Nós instalamos ontem o Gabinete de Transição em Brasília, eu não estava lá, semana que vem estarei. Essa condução está sendo feita por parte do deputado Onyx Lorenzoni. Recebi no dia um telefonema do senhor Michel Temer. Semana que vem, estando em Brasília, vou visitá-lo, sim, faz parte do nosso protocolo. E algumas coisas começaremos a tratar, porque muita coisa está em votação na Câmara, umas que interessam ao nosso governo e outras não. Vamos ver que a gente pode ajustar para facilitar o nosso trabalho a partir do ano que vem. E esse facilitar o nosso trabalho, no meu entender, atender, logicamente, os anseios da população. Presidente, com relação à organização do seu governo, alguns nomes estão sendo confirmados. Hoje, o senhor recebeu aqui o juiz Sérgio Moro. Está confirmado já para a pasta do Ministério da Justiça? Conversamos por uns 40 minutos. Sim. O convidei, sim. E ele veio, trouxe aí uma série de desejo por parte dele, em sendo ministro, como ele procederia naquelas mais variadas situações. Todas elas nós acordamos. Inclusive, quem vai nomear todo o primeiro escalão vai ser ele. Não haverá qualquer interferência por parte do governo federal. E o que ele quer, na verdade, é liberdade para combater a corrupção e o crime organizado. Obviamente, né, eu e ele, ao lado da Constituição e das leis. Então foi uma conversa bastante salutar e eu fiquei muito feliz que ele aceitou o convite. E é a 5ª pessoa que confirma, então, o nosso ministério a partir do ano que vem. Para a área da educação, o senhor tem algum nome já em vista? O que nós queremos é alguém, pode ser homem ou mulher, não entendo, tanto faz, que tenha autoridade, tenha conhecimento, tenha Deus no coração, que tenha iniciativa, porque a educação é um dos ministérios, no meu entender, mais importante, que ali nós depositamos nossa confiança nas futuras gerações. Não podemos continuar com essa filosofia, com essa forma educacional no Brasil. Afinal de contas, no governo do PT, foi dobrado a despesa com educação e a qualidade do ensino caiu. Então é algo mais do que concreto que muita coisa tem que ser mudada lá dentro. E esse perfil dessa pessoa é que vai garantir a mudança. O que um pai e uma mãe quer é que seu filho seja melhor do que ele. É o que todos nós queremos. E da forma como vem sendo tratada a questão da educação do Brasil, em parte considerável, se forma militantes ou analfabetos funcionais. Não queremos isso. Aliás, uma das prioridades, pelo que a gente tem de informação que o senhor declarou, é que vai trabalhar bastante do ensino básico, da educação básica, do ensino infantil até o ensino médio, né? E que há recursos para fazer esse trabalho. Como é que o senhor pretende implementar isso na prática? Olha, a questão de recursos se gasta muito com o ensino universitário. Nós devemos, na medida do possível, carregar mais recursos para a base da pirâmide. Você pode ver, eu quando era tenente do Exército, eu fiz em Madureira o curso de geladeira, conserto de geladeira e máquina de lavar roupa. Te garanto uma coisa, né? Se hoje em dia voltar a fazer essa atividade, eu ganho uns 8, 9 mil por mês tranquilamente. Então, muitas vezes, a ilusão do diploma por parte de muito jovem, se ele tiver um bom curso básico, um bom curso médio, que também sirva para ser profissionalizante, ele nem precisa procurar o curso superior, deixa para menos gente procurar o curso superior. É dessa forma que nós devemos aqui
conduzir aqui o destino do Brasil no tocante à educação. E digo mais, nós acabamos de indicar o astronauta Marcos Pontes, que é formado pelo ITA, e é um homem realmente voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação para o Ministério da Ciência e Tecnologia. É um sinal claro que estamos dando que, além do Ministério da Educação, a da Ciência e Tecnologia ajudará muito na formação da juventude brasileira. O senhor vai assumir um país endividado e tem dito aí que vai governar menos para Brasília e mais para os municípios e estados. Como é que o senhor pretende cumprir os compromissos diante do déficit orçamentário nos municípios? Olha só, não é menos para Brasília, né? O certo é menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, o governo enfeixou em suas mãos muitos poderes, entre eles o econômico. Nós queremos é que o dinheiro vá para os municípios e para os estados, para que eles possam, então, da melhor maneira possível, fazer a sua política que venha atender a população. Nós estamos com déficit. E o nosso economista Paulo Guedes, eu levo para ele os problemas e ele busca soluções. Muitas vezes o problema de dona de casa. Então, o que temos levado a ele? Paulo Guedes, temos que aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. Como? Ele diz, desburocratizando, desregulamentando e fazendo com que o Estado não seja um inimigo de quem produz, seja sim um amigo. Diminuindo a carga tributária, você pode até falar, mas como já está deficitária a nossa conta final do ano? Se você diminuir impostos, como a Inglaterra fez há 20 anos, o Trump acabou de fazer nos Estados Unidos, a base de arrecadação aumenta. Por quê? O empresariado abre mais empregos. Então essa que é a nossa intenção e, afinal de contas, não temos outra alternativa a não ser essa. É um risco, no meu entender, que tem tudo para dar certo. A gente falou no déficit, né? Tem o déficit público, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é de 1.840 bilhões de reais. E muito, em parte, também de esquemas de corrupção. A sonegação fiscal, que é uma forma violenta também de corrupção. O senhor pretende recuperar esse dinheiro, ou pelo menos parte desse dinheiro? E se sim, como é que o senhor pretende recuperar? No começo da tua entrevista, falamos aqui no juiz Sérgio Moro. Sim. Carta branca para o combate à corrupção e ao crime organizado. É dessa forma que você vai buscar, não é nem recuperar, eu acho que muito mais importante é prevenir, evitar que novos ralos de corrupção apareçam aqui no Brasil. Sobre o combate à violência, o senhor pretende disponibilizar, por exemplo, serviços das Forças Armadas, como utilizado pelo governo Michel Temer no Rio de Janeiro e em outros estados? Adotaria o mesmo método, o mesmo critério? O combate à corrupção se faz em várias frentes. Se você conseguir, por exemplo, recuperar emprego no Brasil, você vai ter menos gente ociosa e, com toda certeza, a possibilidade de algumas dessas pessoas entrar na criminalidade diminui. E você também trabalhando aí pelo exemplo. Agora, você não pode esquecer que tem certas pessoas que não entendem outra linguagem a não ser o confronto. Agora, você não pode simplesmente jogar o policial para cima dessas pessoas sem que o policial tenha uma retaguarda jurídica, uma garantia que, após o cumprimento da missão, ele não venha a ser punido por aquele Estado que colocou naquela situação. Falando de economia, em quanto tempo o senhor espera ver resultados no aumento de empregos? Por exemplo, o Paulo Guedes fez um recorte rápido que pretende fazer, o senhor já citou. Em quanto tempo o senhor espera? Ele falou em cerca de 2 anos, pelo menos, com esses recortes, em 10 milhões de empregos, é possível? Não, por exemplo, quando você fala em turismo, se você der uma arrumada na questão da segurança aqui no Brasil, acertar a questão da reciprocidade em vistos, porque o Brasil está muito exigente nessa questão, apesar de já ter feito um meio acordo com os Estados Unidos e outros países. Por exemplo, você facilitar a vida dos dos armadores de navios de turismo. Por exemplo, você gasta 20 vezes mais para aportar um navio aqui no Brasil do que aí fora. Você pode ver, o Brasil, por exemplo, entre os 40 países que mais recebem turismo no mundo, o Brasil não está entre esses 40. Então, na questão do turismo, é a maneira mais rápida de você conseguir emprego. Quando você olha para a Baía de Angra dos Reis, quem tem uma ideia, aquilo ali na mão de pessoas sérias, um governo sério, poderia, com turismo, estar faturando alguns bilhões de reais por ano nessa área. Não existe por quê? Questão de violência, infraestrutura
e a questão ambiental. O turismo se dá muito bem com o meio ambiente, da forma como está, demarcando como estação ecológica, onde não pode haver praticamente atividade humana em lugar nenhum, você está na contramão daquilo que pode gerar emprego, que é o turismo. Então o emprego vem disso daí, né? Desreglamentação, desburocratização, investir em outras áreas. O turismo, existe o turismo de mergulho. Quem pratica o mergulho, que eu já pratiquei muito no passado, é uma maravilha você mergulhar numa nau afundada, num navio afundado. Tentei há uns 10, 15 anos atrás afundar alguns navios na região da Baía de Angra, não consegui, a burocracia é enorme e o meio ambiente é xiita na questão do tratamento desse tipo de coisa. Então você tem várias medidas para você resgatar o emprego no Brasil. Presidente, sobre saúde, qual é o plano que o senhor tem para melhorar o Sistema Único de Saúde? Olha, o SUS nasceu de uma boa intenção. Agora, se eu perguntar respeitosamente a você, dificilmente você vai responder, dar o nome do ministro da Saúde. Eu te confesso que eu não sei. Tá? Então você tem que ter o ministro da Saúde de uma linha semelhante aos que eu tenho anunciado até o presente momento. É um gestor médico que tem a iniciativa, tem autoridade para combater os rabos da corrupção. Não adianta falar em aumentar recursos para a saúde, porque além do APEC e do teto, nós temos o déficit. De qualquer maneira, você tá amarrado. Então você tem que combater a corrupção para sobrar recurso para investir na saúde. Agora, a mesma coisa, o nosso ministro da Saúde vai ter carta branca para indicar os superintendentes, os diretores de hospitais federais, entre outras coisas, de modo que tenha certeza que aquela pessoa indicada está cumprindo as suas determinações e não a de um partido político. Presidente, o senhor já tem quantos nomes definidos? Apenas cinco definidos e 2 em bastante avançada negociação. O senhor pode nominá-los? Não, infelizmente, nem a área eu posso, porque é uma confidencialidade que eu tenho com essas pessoas, porque muita coisa é colocada em risco, é a vida pessoal dessas pessoas, e eles estão vindo muito mais pelo patriotismo, porque se for falar por ganho, salário de um ministro, não vem por aí, porque na atividade que eles envolvem, eles são muito bem sucedidos. E quando você fala em combater a corrupção, você começa a arranjar inimigos poderosos aqui no Brasil. Eu conversei com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Obrigado, sucesso na condução do país. E é com você, Catarina Jatobá.